não sei, ali eu fecho o olho Certo. e fico conturbado, Por quê? escuro. Podcast Cegaiada. Escuro. Tu é cego. É isso mesmo, mais um maravilhoso podcast Cegaiada no seu YouTube, na Rádio Vox Vision, também na Vitória Inclusiva no podcast, no Spotify, ô louco. Você tocar a musiquinha, bater na caixinha, aquela história toda. Mais um podcast Cegaiada adentrando em sua vida esta alegria inalterada em sua vida. Inalterada, eu tô fazendo só palhaçada hoje, hein? Nossa, hoje tá. Tá aí Sabaskienski, não, tá aí Sabaski, nossa produtora, juntamente com a Bruno Branco, produtor, Teco Barbero, jornalista, hoje está ausente, porque ele está no banco, e quando ele está no banco, o negócio é complicadíssimo. E aí, meninos? E meninas? Não, banco não, é poupa-tempo que ele tá dizendo, Ele tá na poupança, ele enrola nós. É isso aí, gente. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais um podcast Cegaiada para vocês. Podcast maravilhoso hoje aí com um convidado de muito garbo e elegância. Isso é chique, isso é só pra Thaís falar pra eu não esquecer. E quem vai apresentar ele pra gente é Thaís, né? E aí, Thaís? Oi, galera, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Já estava com saudade? Pois é, uma semaninha aí e estamos de volta, trazendo para vocês essa coisa, como diria o Teco, vamos representá-lo? Essa coisa maravilhinda. Maravilhosa. E eu acrescento o meu Maravicherry, né? Bom, hoje, como o Bruno já trouxe, nosso convidado de muito garbo e elegância, que essa frase do Bruno tem que ter, né, Bruno? Não tem jeito. Nosso convidado realmente é pra lá de especial e com certeza vai trazer aí muita inspiração para muita gente. Bom, como ele dispensa apresentações, porque por si só ele já representa, né, o que ele faz, então vamos conversar com o doutor endocrinologista, acho que eu acertei. Endocrinologista cego, hein? Que loucura! Ricardo Guerra. Acho que eu vou contratar ele pra isso. Oi, Ricardo, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite. É isso aí, tamo junto. Bom, o Ricardo pode começar contando pra gente um pouquinho de você, de como foi a sua deficiência, se é total, em que período da sua vida, se foi adquirida ou se foi de nascença. Conta um pouquinho pra gente, pra depois a gente entrar aí na parte da profissão. Bom, eu tô com 53 anos agora, né? Eu nasci em 1970. Eu nasci com retinose pigmentar, né? Então sempre tive retinose pigmentar e sempre convivi com baixa visão, né? Fiz a faculdade com baixa visão, tudo. Comecei a trabalhar em medicina com baixa visão. Até que mais ou menos, quando eu tinha uns 36, 37 anos, a minha visão começou a cuidar visual começou a declinar, né? Então, eu comecei a perder a visão. Aí foi um processo de alguns anos, aí eu acho que talvez uns 4, 6 anos. Quando eu tinha uns 40 e pouco, fui considerado cego legal, né? Que a oftalmologista falou para mim, você pode até pedir o cartãozinho do metrô que você é legalmente um cego, tá bom? Cego legal é porque você é legal, eu acho. Então, cego legal. Aí eu peguei, então de lá pra cá eu não enxergo nada, né? Então isso foi mais ou menos quando eu tinha uns 43, 44, faz uns 10 anos. Uhum. E tô aqui, continuo trabalhando, exercendo a medicina, graças a Deus. Agora sem visão nenhuma, não enxergo nem vultos, né? Que o pessoal às vezes pergunta pra gente, você enxerga vultos, né? Eu não, acho que eu já enxerguei vultos, mas essa fase eu já passei, não enxergo nada. Nem luz.
eu enxergo o suficiente para perceber se está de dia ou de noite. Isso aí eu enxergo, mas até a luz acesa, eu estou perdendo essa capacidade um pouco de enxergar. Eu tenho que posicionar a cabeça no lugar certo para achar a luz, para ver se está acesa. Que às vezes até me angustia. Às vezes a pessoa fala para mim, apaga a luz, aí eu fico tec no interruptor, será que eu apaguei ou que eu acendi agora, meu Deus? Mas até a luz me atrapalha um pouco. Entendi. Bom, então a fase de estudar mesmo, você ainda não tinha nenhuma dificuldade visual. Então, eu sempre tive a retinose pigmentar e Sim. sempre tive a visão. Quando eu era, vamos dizer que até os 35 anos, o que eu enxergava? Eu tinha cegueira noturna, né? Então, aí eu não enxergava nada. Então, tinha sempre que sair alguém. Eu não usava bengala, né? Fui usar uma bengala bem para frente na minha vida mesmo. Não frequentei Instituto Padre Chico, né? Instituto para cegos, assim, sempre foi escola regular. Uhum. Então, de noite, se eu tivesse numa noite, no meio da noite, eu enxergava os pontos de luz dos postes. Mas para eu andar no meio da rua, atravessar a rua, não tinha condições. De dia, eu enxergava o suficiente para atravessar a rua, mas, por exemplo, nunca enxerguei o suficiente para dirigir. Então, eu cheguei a tentar dirigir, mas as 2, 3 vezes que meu pai tentou me ensinar, eu quase bati o carro, aí ele chegou com o meu filho, vai para você. Aí, também, se entrasse num túnel, por exemplo, não tinha condição nenhuma, daí não enxergava nada, né? Sim. E o que eu fazia era meio adaptar a claridade. Então, por exemplo, como a claridade me ajudava, né? Então eu comprava aqueles pontos de luz que tem para colocar em cima da mesa, né? Eu tinha bem 2 lâmpadas fluorescentes e eu colocava aquilo, parecia um farol na minha mesa, assim, e eu ficava lendo ali com aquele foco de luz bem forte. E aí... No seu período de faculdade, você fala? Mesmo no período de escola, né? Ah, de escola mesmo. Entendi. E aí tinha certas coisas que eu não enxergava, mesmo quando eu estava na época da faculdade, por exemplo, tinha os monitores respiratórios, às vezes coisa com pouco contraste, né, que o fundo era cinza e a letra era preta, por exemplo, eu não conseguia enxergar. Então tinha algumas limitações, assim. Mesmo sabendo que é uma doença progressiva. Ai, gente, eu tô dando remédio pro Alecrim e ele não quer engolir o remédio. Desculpem, só esse adendo. Mesmo sabendo que essa doença ela ia evoluir pro quadro, né, de hoje, mesmo assim você continuou com a ideia de seguir na medicina. Não, isso não foi limitador para você ou não te assustou em nenhum momento? É assim, eu entrei para medicina, eu tinha 18 anos. Eu era muito jovem, não sei, realmente não sei porque eu cismei que ia fazer medicina. Meu pai, eu fiquei muitos anos falando que queria fazer medicina, talvez por ter uma doença, né? E talvez por gostar de biologia, de química. E quando eu entrei na medicina, eu fui frequentando a medicina com minhas dificuldades, com facilidades, tudo, que a gente pode até comentar, né? Uhum. Mas eu não tinha noção do que era a retinose. Nunca não. Quando eu estava lá para o fim da medicina, eu acho que já estava começando a residência médica, o meu pai foi num oftalmologista, e essa moça, ela sentou comigo e ela falou, você sabe que essa doença você vai ter uma grande chance de perder a visão por volta dos 30, 40 anos, né, que é a história natural. Eu não sei. Aí ela, pois é, né, então, pois é, agora eu já fiz medicina, vamos ver o que dá isso aí. Aí peguei e segui a vida, porque não tinha outro jeito, né? Era a única coisa que eu sabia fazer. Continuei levando a vida. E o que te levou a escolher essa área? Como eu tinha baixa visão, eu tinha muita restrição, né? Por exemplo, eu não teria condição nenhuma de ser um cirurgião, né? Eu acho que até um pediatra, por exemplo, ficaria difícil, porque é muito mais fácil para mim conversar do que examinar. Os olhos, né? Poderia deixar de fazer algum diagnóstico, alguma coisa poderia acontecer de mais sério. Então, eu fui tirando mesmo as especialidades clínicas, por exemplo, coisas que tinha que dar muito plantão. Então, por exemplo, eu tinha que ter um carro para me
deslocar com mais Para rapidez. tocar para um plantão, para outro hospital, eu não quero ter carro. Então, Uhum. você sabe, Foi, vai ser foi por difícil. eliminatório, foi trazendo o que era mais neutro. Eliminando, e também eu fui vendo o que eu gostava, né? Uhum. Eu lembro que uma época eu fiquei entre cardiologia, gastro e endócrino. E aí eu cheguei à conclusão que endócrino era mais legal, porque endócrino estuda o corpo inteiro, é bem fisiológico, a gente acaba estudando todas as glândulas, hipófise, tireoide, diabetes, obesidade, né? Bastante coisa, problema de testosterona, então coisas bastante diferentes, cálcio, osteoporose. Então isso aí é legal, dá para estudar bastante medicina, eu gosto. Essa Beth é complicada, hein? Opa, Bruno. Diabetes Essa Beth aí é difícil, hein? tá direitinho. Eu descobri que eu tenho ela e até agora eu não comecei a tomar o tal do remédio. Diabetes. Cuidado com a diabetes, hein? Mas cego eu já sou, né? Uma das causas, né, da diabetes é a cegueira. Eu acho que é um assunto que a gente precisa trazer mais à tona, né? A diabetes, ela traz algumas complicações, né? Então, tem complicações que o pessoal chama de pequenos vasos sanguíneos, que é a perda da visão, né? Pode chegar a cegueira. Uhum. Mas também tem o problema nos rins, né? E às vezes as pessoas chegam a precisar de hemodiálise. Também tem aqueles problemas nas pernas, que vai perdendo a sensibilidade, a pessoa perde o tato dos pés, aí às vezes começa a abrir até úlcera, às vezes tem gente que faz até amputação. Uhum. E tem o que eles chamam de problemas de grandes vasos sanguíneos, né? Que seria o infarto e o derrame. Então, mesmo alguém que perdeu a visão, ainda vale muito a pena manter o diabetes controlado para não ter as outras complicações, né? Que ninguém quer fazer hemodiálise. Assim, se puder evitar, é melhor, né? Viu, Bruno? Já leva aí um puxão de orelha. Mas é um assunto que é muito pouco falado, né? E precisava mesmo ser muito mais abordado em campanhas, porque tem muitos alertas. A gente sempre comenta isso, né? Que tem muitas coisas que poderiam... Muita prevenção aí que pode ser, né, divulgada e não é. A saúde só dá valor para a saúde quando perde, não é assim, doutor? O que acontece com a maioria das pessoas? Então, a gente, como endocrinologista, um dos papéis é fazer muita prevenção, né? O pessoal diz que R$1 gasto em prevenção, você economiza R$100 em tratamento, né? Então, a gente evita, a gente trata diabetes para que não tenha as complicações, a gente trata a pressão para que o sujeito não chegue a ter um infarto ou um derrame, a gente trata o colesterol para que o sujeito não chegue a ter um infarto ou derrame, porque a maior causa de morte hoje em dia é por infarto do coração, né? Uhum. Então, tudo que você quer é evitar ter um infarto para você não morrer. E o que a gente fala para os pacientes, né? Às vezes, o cara morrer é uma coisa, mas você ficar sequelado, por exemplo, com falta de ar para subir uma escada, né? Ou então ter um AVC e fica acamado, o braço, a perna, dependendo dos outros para comer, né? Então, é desagradável, né? Mas sim, eu acho que tem que ter força. Se quiser, a gente vai marcando até entrevistas aí para conversar sobre esses assuntos. Nossa, muito legal. E assim, e aí você falou, a gente conversando nos bastidores, né? Você tem filhos, conta um pouquinho da sua vida tenho pessoal e como é a sua relação com seus filhos enquanto pessoa com deficiência? A minha relação é muito boa com meus filhos. Eles, praticamente me conhecem sem a visão, né? Então, praticamente me conhecem já de bengala. Eu acho que meu filho devia ter uns 5, 6 anos, eu comecei a usar bengala. Minha filha devia ter uns 3, 4 anos. E a minha a interação com eles é muito tranquila nesse sentido. Assim, se eu sair de bengala com eles, eles não falam nada, não ligam. Se eu não sair de bengala, também eles me auxiliam. Muitas vezes, quando eu tô com eles, eu nem uso bengala, porque é tão fácil, né? Mas, às vezes, eu tô com ele. Porque meu filho já tem 17, minha filha já tem 15 anos, né? Eles são frutos do segundo casamento, né? Eu casei 3 vezes. E aí, esse segundo casamento, eu tive 2 filhos. O menino tá com 17 anos, é o Leonardo. Ele tá fazendo faculdade veterinária em Minas Gerais, lá em Lavras.
E a menina é a Camila, ela tá fazendo segundo grau aqui, que não pode mais chamar de segundo grau, né? Toda vez que eu falo segundo grau, eles dizem que eu sou velho, porque é Ensino médio. primeiro ano do ensino médio. Você sabe que é muito engraçado a gente parar para pensar enquanto pais de crianças com pais deficientes visuais, né? A Alana, quando era pequenininha, minha filha mais nova, ela falava assim: "Ô, mãe, quando você vai comprar uma bengalinha para mim?" Não, quando eu lembro que eu tava na Fundação Dorina, né? Aprendendo a andar de bengala, né? E eu tava com o Léo lá, com meu filho. Meu filho devia ter uns 7 anos, 6 anos. E eu saí com ele da Fundação Dorina e fui para minha mãe. Minha mãe, eu tava morando lá com a minha mãe na época. E a minha mãe é tipo umas 8 quadras de lá, sabe? Aí eu fui devagarzinho, de bengala, né? Aí foi, porque eu tava aprendendo a andar de bengala, pegando ajuda com as pessoas. Eu sei que quando chegou na última quadra, ele pegou, bom, pai, agora é minha vez. Aí ele pegou a bengala, fechou os olhos, agora você que me guia. Eu não, mãe. Deixa pra próxima, né? A gente ri muito dessas histórias, porque as meninas também, a Laura, quando a gente chegava na estação, ela falou assim: não precisa chamar o funcionário, eu vou te levar. E aí... O pessoal brinca que filho de cego já nasce esperto, né? Os caras, Deus, eles andam no metrô, andam no trem. Aí outro dia o pai porque eles moram aqui em Atibaia, né? Uhum. Então o pai do amiguinho do Léo proibiu ele de ir para São Paulo, que o pessoal morre de medo de São Paulo, né? Uhum. E o Léo não entendia por que ele, pai, mas é tão fácil pelo metrô. Fácil pra você que anda comigo desde os 3 anos e fica lendo placa lá que eu te boto pra ler placa mais pra ele. Pois é. É tão fácil. É um diferencial, assim, né? Eu lembro quando minha sobrinha era pequenininha e ela é da idade da Laura, da minha filha mais velha. Elas têm diferença aí de 6 meses. E a Júlia fica assim: a Laura que é feliz, porque a Laura anda de metrô e de trem com a tia. Eu só ando de carro. Mas você sabe que eu tenho uma amiga minha, né? E ela tem muito dinheiro, assim, né? E aí ela chegou para mim outro dia: meus filhos vão fazer um tour. Aí o tour legal hoje no metrô. Tour no metrô? Como no metrô? Já fiz até eu tenho um grupo de mães, eu já fiz até uma marmitinha, então eles pegam o metrô, depois fazem uma baldeação, vão para outro lugar e voltam. Legal. Meu Deus do céu, isso é tour. E existe mesmo, né, um programa do metrô que é uma visita guiada e tal, uma coisa bem legal. Eles vão na cabine, vão ver lá, junto com o operador, é muito legal. E você sabe que uma vez, eu acho que eu já comentei, não sei se eu já comentei aqui no podcast, mas uma vez eu estava dando uma entrevista junto com uma pessoa que também ela é bem, bem famosa, assim, tem uma condição de vida bem diferenciada, e aí uma vez, vocês duas vão fazer uma reportagem juntas, tal, como se vocês estivessem fazendo compra no shopping. Beleza, partimos nós duas para o shopping. Chegou lá, perguntaram para ela: qual o seu sonho? O meu sonho é andar de metrô, é ir para a faculdade de ônibus, de transporte público, não sei o quê. E aí ela discorreu lá um pouco sobre o assunto. E virou para mim e falou: meu sonho é que o Bruno pare de fazer barulho aí, com o telefone. Eita. O telefone tá tocando. Ele em vez de mutar o negócio, vai no muta. Olha lá o barulho. Aí viraram e falaram: e você, Thaís, qual o seu sonho? Eu falei: meu sonho é andar de helicóptero pra cima e pra baixo. Motorista, né? Tem motorista. Viu? Eu tenho um amigo que é deficiente visual, que é o Sidney Tobias, ali da Adeva, né? Talvez vocês até conheçam. E ele falou pra mim outro dia numa conversa, eu não sei, mas eu acho que pro cara cego é melhor eu ser pobre, sabe? Porque o cara já vai ter que andar de metrô mesmo, o cara anda de ônibus, ele é ser pobre. Não vai dirigir mesmo, depois o cara fica rico, fica muito mimado, Não, mas por falar de negócio de pobreza e de riqueza, eu costumo dizer o seguinte: a pessoa fala assim: você, como que é ser cego? Eu falo: a pior coisa que tem é ser pobre, cego é tranquilo. Leva. Pobreza que dureza, cegueira... É verdade. Cegueira dá pra levar de boa. Agora pobre é duro, não é fácil. Pobreza não costuma nunca. Exatamente. Não dá, né? A gente se vira, né? Mas não que a gente, se pingar um a mais, é melhor, né? Nossa, e tem uns que ficam bravos, falam assim: mas se tivesse que ganhar na loteria, voltar a visão, o que você quer? Fala: ganhar na loteria, lógico. Mas como pode? Lógico, né?
Alô, cego rico, eu tenho tudo. Não adianta nada. Não, essa não me perguntaram, mas certamente eu ia falar, bom, não ganha, não teria, você deu. É lógico, e eu ainda que eu nasci cego, mais ainda. Eu passei muitos anos da minha vida querendo enxergar melhor, né? Muitos anos mesmo, assim, acho que uns 30 e poucos anos querendo enxergar melhor. Depois que eu perdi a visão, eu relaxei da tal maneira. Aí às vezes as pessoas perguntam, se tiver um tratamento, você vai? Cara, eu acho que eu não vou não, porque esse Agora- negócio que não deu certo. Não Acostumou confio já. muito. Depois que... agora que eu já tô acostumado, já conheço um monte de gente legal, não sei o que, não quero mais. Sigo por aqui Agora a mesmo. pergunta que não quer calar. Quando você vai... quando as pessoas sabem, assim, que você não enxerga, como que é a reação delas, assim, né? Porque Mas das pessoas ou dos pacientes? dos pacientes, Ah, porque, tipo assim, é muito, por exemplo, é algo diferente, né? Um doutor cego. Então, o que aconteceu, né? Durante muitos anos, eu meio que escondia minha deficiência visual. Então, bom, até hoje eu não sento com o paciente e falo, olha, eu sou um médico cego e vou atender você, porque, assim, não tem muito cabimento e também não estou lá para expor o meu problema, né? O sujeito está lá para contar o problema dele, eu tentei montar uma estrutura, que depois, se vocês quiserem, até explico para vocês, para atender os pacientes da melhor forma possível. Agora, principalmente depois que eu perdi a visão, que eu comecei a andar de bengala, aconteceu uma coisa muito interessante, porque eu tinha uma ideia de que, bom, se o sujeito souber que eu sou deficiente visual, isso quando eu enxergava um pouco, ele não vai voltar nunca mais, né? E, na verdade, depois que eu perdi a visão, daí não tem como esconder de nenhum, né? Porque eu ando de bengala. E é curioso, porque como eu ando muito de metrô, volta e meia eu encontro pacientes no metrô. Outro dia mesmo, semana passada, encontrei uma senhora, doutor Ricardo, que honra encontrar o senhor aqui. Eu, não, pois é. Eu tenho consulta com o senhor daqui 2 semanas. Eu, legal. Aí tem muito paciente que me conduz, assim, da porta do metrô até o hospital, sabe? Então, é interessante porque eles levam numa forma, assim, Muito natural. tranquila do que eu imaginaria. E, assim, outro dia, inclusive, aqui em Atibaia, que eu tenho consultório particular, eu peguei um Uber e o cara era meu paciente. Aí o cara parou, olhou pra mim, doutor Ricardo, aí eu, rapaz, tudo bom? E eu com a bengala na mão, assim, ele, você tem problema de visão? Eu tenho, eu não enxergo. Aí ele, entendi. Aí pegou, parou o Uber. Aí o cara Deve parou ser o Uber. puta passeio com o doutor cego, cara. Não, mas ele parou o Uber no lugar errado, sabe? Aí ele desceu, vem cá que eu vou te ajudar. Pegou no meu braço, daquele jeito que os caras às vezes pegam, parece que tá pegando uma bolsinha, né? E ficamos nós dois rodando até achar. Aí ele, não, tá aqui. Da semana que vem eu passo lá com o senhor. Eu, tá bom, então, não, vai ser um... Eu acho que o pessoal leva mais... Quer dizer, não dá pra saber se todas as pessoas levam assim, né? Mas... Algumas pessoas, pelo menos, levam muito mais tranquilamente do que eu imaginaria. Assim. Com certeza, quando você falou com a mulher lá no médico, que ela te chamou de doutor lá no metrô e que falou que ia ter consulta com o senhor, muita gente, você pode ter certeza que ficou ali na observação. De orelha em pé. Mas um doutor cego? Não, que é isso? Uma vez entrou um cara no metrô e o cara era um daqueles caras que cantava, né? Aí E o cara do Bruno? começou a cantar. O Bruno. Aí o cara começou a cantar, mas o cara com um alto-falante cantando, uma voz bonita, sabe? Dali a pouco ele olhou assim, doutor Ricardo Aiello, que beleza o senhor estar aqui, não sei o quê, porque tudo negócio do seu homem com essa. Aí eu vou passar com o senhor, o cara falando alto-falante no microfone, eu, caramba, mano, que situação, cara. Tem cada situação esquisita. Assim. O Bruno é nosso cantor dos trilhos também, doutor. Ele canta no metrô? Canta. Eu faço essas loucuras aí. Né? É artista de rua, né, Bruno? A gente tenta de tudo nessa vida. Os autistas de rua é complicado, viu? Autista de rua. Autista? Autista. Não, ele é Bruno Branco hip-hop? nos trilhos. Que legal. Mas Né, é o que? É hip hop? O que é? O que você canta, Bruno? Faz o seu merchan para os nossos seguidores também. Ele canta, mas ele não divulga nós. Eu já falei pra ele, pendura uma plaquinha escrito podcast é ganhada. Não adianta, ele não faz. Ele só canta.
Ah, legal. Ó, e nesse momento ele tá trabalhando, porque o Bruno, ele trabalha na prefeitura de Mazinho? Morato. Francisco Morato. Francisco Morato, né? E hoje, coincidentemente, estamos gravando num horário que o Bruno tá trabalhando. Então, às vezes ele muta aí, e aí a gente... Eu dou uma mutada, aí você ouve o barulho de telefone. É E por assim, conta disso. eu canto geralmente Ana Carolina, Roberto Carlos. Trem Azul, Roupa em Nova. geral. Roupa Nova. Ah, legal, meu. Pagodezinho também, de vez em quando. Pô, legal, hein? Legal. A gente tem que tentar de tudo nessa vida. É, não dá pra lógico. parar. É isso mesmo. Tem que... E no Jantar Cego, a gente é garçom e cantor também, né, Bruno? Ah, vocês cantam? Sim, a gente faz o Isso, backing gente, vocal a gente faz o- da cantora principal. Ah, que E legal. aí, os garçons atuam lá, servindo. Em breve e... vai ter o Boteco Cego também, né? Em breve. Vai ter um aí, botequinho cego? Boteco Cego. Aí sim, Vai hein? ter um boteco. Esse aí é mais a cara do Ricardo, hein? Vai ter mesmo? Vai. Vai. Ou se tiver boteco cego, eu vou. Daí eu vou estar toda Esse é a- sexta-feira lá. Esse é a cara do Ricardo, esse aí. Pô, já vamos fazer um grupo, assim, boteco Olha cego. lá. Boteco. Boteco Cego já Pô, teve uns testes aí o ano passado, deu bom. Deu bom, né, Bruno? vambora. Eu não Cantor já cheguei... tem, pra tocar um pagodinho já tem cantor, né? Pagodinho e tal, MPB, então, uns sambas assim mais antigos, com coisa mais atual. Muito bom, Zeca Pagodinho, Bete Carvalho. É isso, exatamente, isso aí mesmo. Aí, Fundo de quintal. arrasou. Eu ainda não participei do boteco. É que a Thaís quando não eu tava entrei- ainda quando teve os testezinhos aí. Me chama quando depois eu do fim de semana. Eu agora. via o povo saindo de lá carregado, hein? Ó, Teve um que me deu uma caixinha de R$200, tava tão louco. Ai, Ele, eu me loucura cansei, boa esse daí. você- Muito boa essas Aí ele loucuras. falou, você é cego, me serviu muito bem. Qual que é seu Pix? Vou te dar um dinheiro. E acho que ele botou lá, tava muito louco e foi. meu Deus. Não, caixinha, seu caixão. tá Isso ótimo. É maravilhoso, que continue vários assim. Você sabe que eu tô no teatro há pouco tempo, né? E aí, sábado passado foi a estreia da peça. E E agora, o quê? Uma moça da plateia, uma espectadora, não sei como que chama. Como que chama a pessoa que vai assistir o teatro? Acho que é espectadora mesmo, né? Pois é, ela veio para cumprimentar os atores, quando chegou na minha vez, ela, você não trabalha no Jantar Cego? Eu falei, trabalho. Ai, você me atendeu. Ficou toda Ai, feliz, né? E aí eu falei pros meninos, tá vendo? Pra uma atriz eu sou uma boa garçonete. Uma boa garçonete. Agora vem com aquela pergunta: como que ela sabe que é você que atendeu se ela tava cega na hora? Ou seja, tava no escuro? Mas é porque existe uma apresentação ainda no escuro, tá. né? Ele apresenta, ele fala os nomes dos garçons, e aí quando a gente atende, o pessoal sabe, cada setor a gente se apresenta, fala o nome e tal, e passa o tempo inteiro com eles. No final, ele apresenta os garçons. E hoje nosso time é formado por tal pessoa, e aí ele descreve um pouquinho ali da atividade da pessoa e fala o nome. E depois a gente vai lá fora no Claro conhecer, os clientes nos conhecem, né? No Claro. Aí sim. Aí não tem como se esconder, né? Que bonitinho. Pois é. E aí eu tive a honra de encontrar no teatro acho que umas 4 pessoas que foram atendidas por mim no jantar. Muito gostoso. Os projetos, eles se conversam, né, por conta de terem sido idealizados pela mesma pessoa e são liderados, dirigidos por membros de uma família, então acabam, por conta do jantar, eu fui indicada para o teatro e aí a gente acaba tendo, assim, esse contato bem, bem de perto com os 2 projetos e com os públicos de ambos, né? O jantar, ele é todo às escuras. Não dá... Totalmente. Se não jantar, quer dizer, eu não vejo nada, mas se uma pessoa que pega fora, não vai ver nada. Isso. Tanto o jantar quanto o teatro. Coloca uma venda na pessoa? Como é que Não. O ambiente, ele é todo escuro.
Entendi. E a comida é boa lá? Olha, todos os clientes gostam muito. Fala aí, Bruno. Todo mundo gostou? Se eu falar pra você que eu não comi a comida, vai fazer um ano que eu tô em maio. Que eu tô eu já agora em comi maio. algumas vezes, O a Bruno comida já é boa. Eu não comi a Eu comida sempre ainda. como. Eu não comi ainda, A não. comida é boa. Os vinhos, já tomei vários. Mas é bom. Esses dias eu provei um coquetel sem álcool. Isso é ruim. Não, é uma novidade bem legal. Eles não faziam, eles começaram a fazer há pouco tempo, foi bem legal. Uma É vez eu muito legal. fui num desses jantares cegos, né, que eles chamavam, mas não foi no Brasil, não. E aí o pessoal, o garçom era cego, né? E o cara foi servir. Aí a gente estava numa mesa de umas 8 pessoas, e só eu era cego, né? Todo mundo enxergava, mas é isso, né? O ambiente era todo escuro. E aí o cara pegou e falou: quem que vai abrir o vinho agora? E ninguém. Aí eu peguei, levantei e abri o vinho, né? Porque pra mim, tô acostumado a abrir vinho sem enxergar. Aí o cara começou a bater palma. Não, cara, que eu não enxergo. Ele, por isso você abriu. Aí eu abri, servi todo mundo, assim. Foi legal. Mas esses jantares, assim, pra fora, foi inspirado... O nosso jantar cego foi inspirado nesses aí de fora. Foi, no da Argentina mesmo. Só que o diferencial do jantar cego do Brasil é que ele é diferenciado, né? O do Brasil, ele é um jantar com música, né? Então já muda o negócio. Legal. Sim, tem a música ao vivo. E o teatro também agora, com essa peça, também trouxe porque existe o teatro cego argentino, e agora é uma experiência totalmente inovadora, porque eles atrelaram a experiência sensorial, é o primeiro evento imersivo que traz uma interação com o público. Então é muito legal. Essa peça é um episódio que vai marcar aí uma novidade bem grande, assim, vai trazer um marco para esse tipo de experiência, por conta mesmo da interação. Entendi. Muito e é uma legal. comédia? O que é? Oi? É uma comédia? É um drama. Será que é um drama? Acho que sim. Se passa nos tempos medievais, né? É mesmo? É um reino onde eles estão em guerra. É muito legal. É muito legal. E quem vai, com certeza vai querer voltar. Depois dessa propaganda da Thaís, queria perguntar para você agora. Mandar o patrão mandar aqui para nós, ó. A fatura, porque... Um Na fatura, patrão. Queria perguntar para você se você já passou por alguma situação, né, dentro do hospital, dentro de algum lugar, de alguma pessoa que já se recusou assim, a passar contigo quando percebeu que você era cego, ou se para você já passou por alguma situação que foi muito difícil assim, para você. Olha, muito poucas vezes aconteceu. Uma vez aconteceu quando eu ainda enxergava que, eu entrei, é um corredor, né, para a gente chegar na sala, e você abre a porta e entra no seu consultório. E você passa pelo meio dos pacientes, né, no hospital que eu trabalho, que é o servidor municipal ali em São Paulo, na Vergueiro. E acabou a luz, mas acabou a luz bem quando eu botei o pé no corredor, e eu enxergava um pouco. Aí eu olhei, aí eu gelei, né? Mano, como é que eu vou chegar na sala? Aí eu peguei e comecei a andar devagarzinho, porque mais ou menos eu sabia onde estava a porta. Aí eu fui devagarzinho, não bati em ninguém. Só que quando eu fui pegar na maçaneta, eu esqueci que a maçaneta ficava do lado esquerdo, do direito, e fui pro lado esquerdo, sabe assim? Eu não estava acostumado a não enxergar, né? Estava acostumado a ter baixa visão. E a paciente, mas para os pacientes estava muito mais claro do que para mim. Então uma paciente viu, aí ela pegou e me ajudou. Aí eu abri a porta, aí outra paciente pegou e falou: mas por que ele não viu? Será que ele é cego? Mas, gente, o médico é cego, eu não vou passar com esse médico, e começou a causar lá fora. E foi até engraçado que os pacientes meio abafaram o caso, assim, não, doutor Ricardo, é tranquilo, a gente está acostumado, não sei o quê. E a mulher mesmo foi embora, mas os outros ficaram.
E uma coisa que eu notei quando eu perdi a visão, eu acho que eu tive muito apoio, né? Eu só continuei trabalhando, eu cheguei aí, quando eu perdi a visão, realmente eu cheguei aí ver como é que fazia para ter aposentadoria por invalidez, né? Eu não sabia se eu ia continuar trabalhando, mas por um lado, graças a Deus, assim, das minhas duas chefias, de algumas pessoas do consultório que eu trabalhava, dos hospitais, chegaram para mim e falaram, ó, a gente acha que dá para você continuar, né? Aqui no caso, no hospital, o que vai acontecer? Os residentes atendem os casos, você entra na sala e discute o caso com eles, que você tem uma boa experiência, tudo, então você vai passar essa experiência para os residentes. É assim que funciona até hoje. Os residentes atendem o caso, pode ser que eu esteja junto com o residente, com a paciente, eu converso com a paciente na frente deles, pode ser que seja pelo telefone, igual foi hoje de manhã, então eu ligo para o paciente na frente do residente, ou então pode ser que o residente atenda sozinho e me chama, eu acabei de ver o caso, então vem aqui, aí eu vou lá, discuto, então nesse caso acontece isso, por tal motivo, aí você vai dar tal tratamento, tá bom. E aí eles finalizam, né, então eles fazem o que tiver que fazer no computador, tudo eles fazem, né. Então eu tive muito apoio, mas por outro lado a gente tem, por exemplo, alguns cirurgiões que eu trabalhava ficaram meio... Eu faço no Hospital do Servidor Estadual, quarta-feira de manhã eu faço um ambulatório que só trata câncer de tireoide, né? Então tem bastante envolvimento com os cirurgiões. E quando eles perceberam que eu perdi a visão, eles ficaram meio ressabiados, assim, com o pé atrás, né? Ninguém veio falar nada diretamente, mas deu para ver que eles ficaram meio, puta, e agora, né? Como é que o cara vai trabalhar? Mas como isso já faz muito tempo, e eu continuei indo em reuniões com eles, discutindo os casos, né? Acho que eles assimilaram melhor agora essa informação e a gente continua convivendo. Mas teve esse meio constrangimento, assim. Nossa, mas deve ter sido assim, lidar com essas diferenças. Nesse momento, acho que você já estava mais maduro em relação a aceitar mesmo a deficiência, porque já tinha chegado ao ápice, né, da perda da visão. Existiu um ano na minha vida, que foi mais ou menos 2013, 2014, na época, que parece que tudo aconteceu meio junto. Então eu separei da mãe dos meus filhos, né, da minha ex-mulher. Eu tinha um cara que eu tinha contratado, eu tinha comprado um carro, né, contratei um cara para dirigir para mim, porque eu não morava em São Paulo, eu morava em Atibaia, porque essa mãe dos meus filhos, a família toda dela, 3 irmãs, o pai, a mãe, todo mundo de Atibaia, então ela quis mudar para Atibaia. E eu trabalhava em São Paulo e eu não queria abandonar 2 empregos públicos concursados, né? Uhum. Aí eu peguei, contratei um motorista e o cara me levava e me trazia para São Paulo praticamente todo dia, né? E claro que eu fiquei muito amigo do cara, né? O cara ficou, nossa, meu brother, assim, eu ia assistir jogo da Copa na casa dele, conhecer a família. E aí, esse cara, no fim de 2013 para 2014, eu acho, ele tinha uma prótese, ele internou para operar essa prótese, ele teve uma embolia pulmonar e morreu. Modo imediato, assim. Tipo, o primeiro pior e morreu. E aí então fiquei sem minha mulher, né, que eu separei, fiquei sem esse cara. E aí eu comecei a encarar mesmo essa questão da deficiência visual, assim, de andar de bengala, sabe? Eu sentei com o pessoal da Dorina e falei para eles, cara, tô completamente dependente, assim, não sei como é que eu faço, né? Então, eu já perdi a visão há alguns anos, mas vinha com essa pessoa me ajudando, meu cara morreu, a minha ex-mulher ajudava alguma coisa, mas a gente separou, então tô meio órfão, não consigo ir na padaria, assim, não sei como é que eu faço. E aí os caras me falaram, você tem que andar de bengala, não vai ter outro jeito. E aí eu comecei a aprender a andar de bengala e a coisa foi, né? E aí a coisa andou. Inclusive, quando eu comecei a andar de bengala, eu não queria andar de bengala dentro do hospital, eu tinha vergonha, né? Eu tinha vergonha de usar bengala no começo, né? Aí eu tinha vergonha de ter vergonha, né? Eu ficava super sem graça. Aí uma vez eu cheguei num cara lá, Dorina, que é um cara famoso lá, porque ele perdeu os 2 olhos por causa de um assalto, assim, tiraram o ladrão meteu um pé de cabra no olho do cara e arrancou os 2 olhos do cara. Mano, que absurdo, velho.
Aí eu falei pra ele, cara, você sabe que eu tenho vergonha de andar de bengala? Ele, não, isso aí é todo mundo. Eu mesmo fiquei 6 meses olhando pra bengala, ela olhando pra mim, depois você acostuma. Aí eu fui levando, aí comecei a acostumar, e tinha vergonha de andar com ela no hospital, aí de repente, quer saber, quem gostar de mim vai ter que gostar de bengala mesmo, vai abrir e sair andando. E é isso, né? Não foi interessante porque a gente tem a expectativa que, nossa, daí todo mundo vai ver, cara, é cego, não sei o quê, tava mentindo pra gente, ou então a gente não vai nunca mais passar com ele. E foi muito engraçado eu começar a encontrar pacientes, e os pacientes encararam com uma normalidade assim, absurda, que eu nem imaginava, né? A primeira paciente que eu encontrei, inclusive, a paciente estava no posto de ônibus, ela doutor Ricardo. Aí eu parei, olhei, aí ela veio conversar como se não tivesse usando bengala nem nada. Eu precisava falar com o senhor, que bom que eu encontrei o senhor, porque eu precisava marcar uma consulta lá no hospital, tá demorando. Aí eu, passa lá que a gente vê isso aqui, tá bom. Aí eu fiquei olhando com cara de bobo. Eu ficava pensando, será que ela não viu que eu tava de bengala? Aí eu fiquei pensando, bom, quem não enxerga aqui sou eu, né? Então tá tudo certo, né? Muito bom, assim, quando a gente encara com naturalidade, acho que as coisas fluem mesmo, né? Com essa mesma naturalidade, né? E uma coisa que eu pensei muito, assim, quando eu perdi a visão, eu pensava muito nos meus filhos, sabe? Então foi uma coisa que eu acho que me sustentou muito, que eu pensava assim, não tem cabimento também, né? Que belo exemplo que eu dou para meus filhos. Quando vocês passarem por uma dificuldade bem grande na vida, vocês sentam, ficam chorando, não resolve mais nada, não sei o quê, não pode ser assim, né? Então eu pensava, tem que ir em frente, nem que seja por eles, né? Então vamos embora. Então vamos encarar. Já que não tem remédio, remediado está, né? Vai ter que dar. Acontece com o médico também, tá vendo? Qualquer aí, ó. Você vê como que é? Estamos todos feitos, né? Pois é, que bom, muito legal saber essa história, muito legal conhecer, ver assim como você driblou tudo isso, né? Muito, muito interessante mesmo. E assim, uma coisa que eu achei muito, muito válida e que realmente vai trazer aí uma reflexão muito boa para os nossos seguidores é a questão de você já ter não 100% enquanto você estava, mas ter uma consciência que a sua deficiência não tardaria, né, ela chegaria em algum momento, e nem isso te fez desanimar de seguir aí a sua intuição, de ser médico e de continuar atuando na medicina. Isso foi muito bom e com certeza vai servir de exemplo para muita gente. Obrigada, viu? Obrigada por ter vindo, por ter compartilhado com a gente essa história, sua vivência. E chegou o momento, né, Bruno? Isso, deixa a sua história, deixa uma mensagem para a galera que está nos acompanhando aí, né? Uma mensagem de esperança para quem, sei lá, que de alguma forma perdeu a visão também, tá nesse lugar que você tá, né? Que você é um grande exemplo de superação para essas pessoas também, né? Eu queria dizer para essas pessoas que, cara, tenha força, tenha calma, né? Fé em Deus e, assim, não imagine que a vida terminou porque você perdeu a visão, porque não é verdade mesmo. Assim, tem muita coisa legal que pode acontecer. Ninguém tá falando que, puta, que legal, perdi a visão. Não é isso, mas tem um monte de coisa que você não vai ver, mas tem pessoas para conhecer, tem músicas para ouvir, tem teatro para ir, tem um restaurante cego, pode passar até numa consulta lá comigo, então é lá, aproveita, porque... E para quem quiser passar na consulta com você, como tem que fazer? Porque ele vai lá no restaurante, come um monte de coisa, engorda e vai ter que passar lá. Aí, tá vendo? Eu vou ir lá, tô precisando, tenho até medo de ir no médico ver o que vai dar os exames. Só falta o doutor tá convidando a gente para dar uma passagem no consultório, hein, Bruno? Se eu for lá, rapaz, tô lascado, eu já pedi os exames lá, quando ver os exames vai estar... é uma pergunta, como que você vê os exames desse paciente? Boa. Agora tem muito exame online, né? Mas... Não. Eu contratei uma pessoa, na verdade, o consultório, eu trabalho em 2 hospitais, né? Você ia contar um pouquinho, né, de como você trabalha em Lisboa. Eu trabalho no servidor estadual e no municipal, aqui em São Paulo. E nesses 2 hospitais, nesse esquema, os residentes atendem, eu discuto os casos com eles.
Agora, no consultório, que eu vou amanhã de manhã, é em Atibaia, só tô eu, e aí eu contratei uma pessoa, e essa pessoa ela faz o seguinte serviço. Ela vai lá no paciente que está sentado na recepção, fala, a senhora tem algum exame para mostrar para o médico? Tem ultrassom, tem exame de sangue. Tá bom, então me dá os exames que ele gosta de ver antes. Aí pega, entra lá, o que ele faz? Ele pega e tem os exames, então ele vai ditando para mim, glicose, 2. Que ligeiro esse cego. E aí ele dita, ultrassom deu tal coisa, aí eu chamo o paciente, entendeu? Como eu falei, eu não sento com o paciente e falo que eu tenho deficiência visual. É normal, depois de uma terceira, quarta consulta, eles começarem a perceber que eu tenho deficiência visual. Alguns perguntam, alguns... E quando eles descobrem, qual é a reação, hein? Cara, olha, eu vou te falar, eu não tenho como dizer para você quantos abandonam a minha consulta, não voltam por isso. Que deve ter. Mas o consultório tá, tipo assim, amanhã tem, acho que 17 pacientes para atender de manhã, então... Então, tem muita gente que confia no cego paciente, olha. No cego do cego. Não, e tem muita gente que pergunta, tem gente que lida com cego e com deficiente visual, né? Esses caras se percebem quando senta. O cara olha, se tem deficiência visual, aí eu tenho. Mas quanto que é? Eu não enxergo nada. Aí os caras, puta, mas como é que é? A mesma coisa, né? Eu conto pra eles. Aí eu confiaria mais no doutor cego do que quem enxerga, e acho que eu tinha coragem. Não, mas aí, ó, então, esse cara lê os exames pra mim, né? Aí eu sento, converso com a pessoa, examino, claro que não examino com os olhos, né? Mas palpo a tireoide, vejo a pressão, porque eu tenho o aparelhinho que fala, né? Peso. E aí, quando tem que... Escrevo tudo no computador com o NVDA, deixo o NVDA falando lá, também não quero nem saber. E aí imprimo. Tem uma impressorinha laser que eu comprei, e aí eu imprimo receita, pedido de exame, imprimo, dou todos os papéis, faço uma rubricazinha, bato carinho. E já era. Legal, perfeitamente. Você não sente falta de examinar a imagem? Você não acha que a imagem pode trazer algum detalhe que falta no laudo? Acho. Nos hospitais, onde eu trabalho com coisas que precisam mais de imagem, né, que são coisas mais sérias, câncer de tireoide, osteoporose, eu tenho muito colega em volta de mim. Então, se tiver alguma dúvida... É assim, eu tô com 53 anos, né? Eu exerço medicina desde os... Vai fazer 30 anos, praticamente. Então, a gente tem uma certa experiência, sabe? Então, as coisas têm que bater como um todo, sabe? Então, a pessoa chega meio torta e aí o ultrassom fala, o raio-x fala que não tem nenhuma fratura na coluna. Você tá vendo que, cara, tem que ter uma fratura na coluna, porque ela tá torta. Então, aí eu pego alguém, assim, que eu sei que vê bem, e o cara, não é isso aqui. O cara tá falando que tem fratura. Não, tem uma fratura aqui que os caras descreveram errado. Até por exemplo, isso é interessante. Câncer de tireoide, por exemplo, a gente trabalha muito com ultrassom, né? Então eu faço ultrassom no pescoço dos pacientes, toda consulta depois que opera o câncer de tireoide. Mas, assim, até nos congressos o pessoal fala, olha, sempre você tem que ter um ultrassonografista bom, porque, pô, não dá pra ficar fazendo ultrassom de câncer com um ultrassonografista que não tem experiência, né? Então, e aí quando você pega um ultrassonografista bom, o cara que eu conheço tem até o telefone dele, eu ligo pra ele, cara, tal imagem tá assim, mas tá estranho, porque o nódulo parece que a gente pega tá maior, então manda aqui que eu olho de novo, aí às vezes tá certo, às vezes tá errado, mas é uma coisa que a gente vai conversando e vai contornando. Sim, claro muito legal. Que legal, né, pra ver as radiografias eu mesmo, mas não tem, desse jeito que eu contorno, assim. Muito legal, tá vendo? Para tudo tem uma alternativa, um jeito, né? E para você que está acompanhando aí o nosso podcast e quiser passar com um doutor cego, olha aí, gente, é a solução, hein? É isso aí. A gente tem que ir para Atibaia. E para quem quiser passar com o doutor cego, como que faz? Vamos fazer a propaganda. Eu tenho o telefone consultório. Esse do consultório, eu não lembro, mas depois eu... Não, mas a gente deixa aqui na descrição, na descrição aqui do vídeo. A gente deixa então aí. Eu mando pra isso, o contato.
Isso, a gente deixa aqui. Agora, tem muita gente, muito amigo meu que é deficiente visual que passa comigo, aí faz telemedicina, né? Então o pessoal marca como se fosse passar no consultório e aí... Pronto, já posso marcar com ele e fazer daqui da prefeitura, tá vendo? Ele que se vira pra me ver. Passar no consultório, mas aí eu ligo pra pessoa, né? Pronto, legal. Geralmente até, tipo, você manda os exames. Aí eu penso, manda os exames no dia anterior, que a gente dá uma olhada com calma, deixa tudo cadastrado. E aí quando eu vou te atender... Já tá com tudo... do mesmo jeito. Sim, muito legal. É. Muito legal, Ricardo, saber conhecer essa história, né, ver esse outro lado, porque às vezes a gente tá no mesmo barco, mas não faz ideia. Eu não fazia ideia de como era. Também eu fiquei curioso. Quando a Thaís me falou que era um doutor cego, eu falei, foi muito legal. Depois que eu perdi a visão, agora recentemente, né, porque eu já dei, depois, é que assim, aí eu casei a terceira vez, a minha esposa, agora a gente tá até separando, né, mas ela é muito envolvida com coisa de jornalista, essas coisas, e aí eu conheci um jornalista da Folha que chama Jairo, eu não lembro Jairo do que, e ele me entrevistou, inclusive ele é paraplégico, né, e ele me entrevistou, e aí depois que eu dei essa entrevista na Folha, e depois eu dei uma entrevista no UOL também, né, então o pessoal começou a correr, meu nome por aí, né? E aí dois médicos, um médico que tem retinose entrou em contato comigo, que é um cara que mora em Patos de Minas até, ele é psiquiatra, e um outro menino, na verdade foi até o pessoal do servidor estadual que entrou em contato comigo, aí o cara falou, você é médico cego, trabalha aqui no hospital mesmo? Eu sou, cara. Aí ele, então, a gente tem um residente aqui, na verdade a gente tem um cara que quer fazer residência aqui, e ele é cego, ele quer fazer residência talvez de psiquiatria. Ele pode entrar em contato com você? Eu, pode, fala pro cara me ligar. Aí o cara me ligou, a gente conversou, e esse menino tinha feito medicina na faculdade, acho que é em AMB, eu acho. Ele tem baixa visão, ele não é cego, né? Uhum. Mas ele tem bem baixa visão. E aí ele falou para mim, inclusive quando ele... Agora não vou lembrar exatamente como é que aconteceu, mas ele foi fazer a prova de residência e ele pediu o ledor, né? E o ledor não era legal, sabe? Então o ledor ficou encasquetando lá com as palavras de medicina, que são meio difíceis, né? Uhum. E ele perdeu muito tempo, e eu acho que ele não conseguiu fazer a prova direito. E aí ele me ligou, ele falou, eu queria aprender braille. Aí eu conversei com as pessoas que eu conheço que sabem braille, e todo mundo me falou, cara, manda ele arrumar um NVDA para esse computador aí dele. Não tem nada que aprender braille. Como é que ele vai aprender braille o suficiente para fazer prova de medicina? Não tem como. Em um ano, né? Aí falei com ele, cara, então faz desse jeito, manda os caras baixarem a NVDA e faz pela NVDA que vai ser sossegado. E aí eu já conheci dois caras que têm deficiência visual séria mesmo, assim, são médicos. Eu achei que você era o primeiro, cara. Então, na verdade ele é o primeiro, ele está contando de outros. Estamos assim, depois que... E teve um outro cara também que era um ortopedista, só que parece que esse cara morreu. Mas ele abandonou, não abandonou, ele trocou a ortopedia pela massoterapia, assim, né? Mas continuou trabalhando. E esse cara de Patos é um cara muito legal, não estou lembrando o nome dele agora, mas ele é um cara muito legal. E esse é o psiquiatra? Ele é um psiquiatra. Aí, vamos trazer ele aqui para o podcast qualquer dia. Eu vou passar o contato dele para vocês, se vocês quiserem. E ele estava perdendo a visão e ele entrou em contato, ele estava apavorado, coitado. Aí eu conversei um tempão com ele, eu fiz assim, aí contei, a mesma coisa que eu contei pra vocês, eu contei pra ele, eu perdi a visão, aí eu contratei um cara, aí o cara leu os exames, e esse cara não perdeu a visão completamente, ele tem um pouco de visão. Então o que ele fez? Ele instalou o NVDA e o NVDA ajudou muito ele, assim, ele passa o mouse por cima e fala, né, então já ajuda muito ele. E aí ele continuou trabalhando, foi bem legal. Aí eu apresentei Voice Green pra ele, essas coisinhas que a gente tem, né? Uhum. E ele curtiu. Muito legal. Aí, tá vendo? Doutor Ricardo fazendo escola. Eu ainda brinquei com os caras, daqui a pouco a gente abre a clínica dos cegos, né? Pode ser só médico cego. Todas as especialidades. Então, gente, você que é cego, que quiser ser médico, é possível. Nosso podcast veio provar isso hoje pra vocês, hein? Muito bom. Aplausos, gente! Obrigada, Ricardo.
Muito legal, muito leve nosso papo, muito descontraído. Muito gostoso saber de tudo isso, né, gente? Teve até propaganda do Jantar Cego. Vamos trazer o cara do Jantar Cego aqui, senão... Jantar, teatro. Nossa, foi uma festa hoje. Daqui a pouco vai trazer ele aqui. Vai ter que trazer ele aqui semana que vem. Não, vamos lá, eu vou aí, a gente faz um boteco cego já. Aê! Então é isso, galera. Esse foi mais um podcast Cegaiada com essa história aí surpreendente, super leve, super legal. Essa pessoa maravilhosa, descontraída. Esse é chique, hein? Muito bom. Aqui a gente tem de tudo nesse podcast. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado a vocês que ficaram aqui com a gente até este exato momento para entender melhor a história do doutor. Primeiro doutor cego do Brasil, gente. Olha que bonito, do mundo. Quem que tem? É só a gente, só o podcast Cegaiada que trouxe em primeira mão. Vendo? Corta pra 18. Aqui a gente tem o doutor cego e quer aí saber do endocrinologista. Entre em contato com ele, vai estar na descrição lá do YouTube. Deixa aí seu comentário, deixa seu like, ative o sininho para não perder as notificações. E bora curtir, bora aí prestigiar o trabalho do Dr. Ricardo. Muito bom. Marca a sua consulta com ele para ver como que você tá, se você tá bem, né? Que essas coisas de doença não é brincadeira, a gente acha que tá bem, mas a gente não sabe o que tem por dentro, né? Então, vamos que vamos cuidar da saúde, que a vida é a única coisa boa que a gente tem que aproveitar ela ao máximo possível. Valeu, gente. Até semana que vem. Opa, e se você quiser compartilhar com a gente a sua história, deixa nos comentários que a gente entra em contato e você pode estar aqui se divertindo e instruindo com a gente. E contando a sua história. Pois é, contando a sua história. Super beijo, gente. Esse foi mais um e com certeza vai abrilhantar muito aí os nossos horizontes. Obrigada, doutor. Obrigado. Obrigada, galera. Beijo. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam do primeiro doutor cego do Brasil. Tchau, gente. Beijo. Valeu. Eu amo podcast A Cegaiada. Podcast Cegaiada.